Graça e paz. Que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos estejam voltados aos céus, que os teus ouvidos estejam atentos à voz do Espírito Santo. O Senhor te ama e Ele é poderoso para fazer na tua vida muito mais, além do que você tem pedido, além do que você tem pensado. Confie no Senhor, busque a sua presença, busque a sua face, que Ele é fiel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de entrar na meditação da palavra, vou deixar o meu pedido, o meu recado. Não se esqueça, o seu like é importante, pois ele nos dá visibilidade. Comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. O intuito, o objetivo aqui, fazer o ID do Senhor. Falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta, do amor que transforma. Dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse é o nosso objetivo, alcançar as vidas para o reino dos céus, levar as pessoas ao conhecimento da verdade, dizer que Jesus é Senhor, é Deus, é soberano e é fiel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 a seguir, que diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: Porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja a palavra do Senhor. Esse texto ele é muito conhecido, é o texto que vem relatando e nos contando o dia em que Davi caiu em desgraça, caiu em pecado, caiu em adultério. E as consequências de toda essa decisão que veio sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu povo, sobre o seu reinado, por conta de uma decisão de ficar aonde Deus não tinha determinado que ele ficasse. Porque o texto ele é bem claro. No dia em que os reis saem à guerra, Davi era um rei. Davi estava sobre o trono de Israel, colocado pelas mãos do Senhor. E algumas coisas que Davi estava tentando mudar para fazer o seu reinado diferente dos outros, deu errado. Porque ele fica em casa e ele envia Joabe. Ele começa a passear no terraço, que isso não é errado, até o momento em que ele vê uma mulher se lavando. Ele olha para ela, ele não a reconhece de longe, mas ele pergunta quem está à sua volta, as pessoas de confiança que cuidam das suas coisas, que cuida dele, quem é ela? E é informado com uma pergunta: Uai, mas não é, aquela ali não é a filha de Eliã, a mulher de Urias, Batseba? Porque a pergunta não era retórica, a pergunta era para que ele acordasse do que estava determinado em seu coração. Mas Davi segue o desejo da carne, segue a vontade do corpo e manda chamar. E ela vem, se deita com ele, fica com ele, se engravida, porque ela havia acabado de passar pela purificação que as mulheres passavam por conta da menstruação. Então ela sabia que ela estava fértil, ela sabia o que estava fazendo, ela de inocente ela não teve nada. E Davi ali se vê num problema cavado pelas suas próprias mãos. E ao invés de
se voltar para Deus e conversar com o Senhor e pedir perdão e se arrepender e buscar consertar de maneira correta, ele tenta, de maneira furtiva, resolver a situação. Ele manda que Joabe envie para ele Urias, esperando que Urias se deite com a esposa e receba a notícia de que ela está grávida depois, para que Urias criasse o filho dele, para que o pecado continuasse encoberto, para que a mentira continuasse encoberta, para que o mal que foi praticado continuasse encoberto. Só que Urias, ele resiste, porque ele entende que se a arca de Deus, se os homens do exército estavam sobre tendas, por que ele ia agir como se ele estivesse de férias, se todo mundo estava passando por sufoco naquele momento? E ele e os soldados era como um só homem. Então ele entende que ele não tem que ter os prazeres da carne, enquanto os soldados, os amigos, estão ali sofrendo para conquistar uma cidade. E isso dá para ele uma condenação, que seria a condenação para os adúlteros. Davi o coloca na frente da batalha para que aquele que sofreu o agravo, aquele que sofreu a traição, recebesse a condenação de morte, e assim foi. Só que Deus esteve quieto. Deus não estava cego. Deus esteve quieto. Deus não estava mudo. Deus esteve quieto. Deus não estava surdo. Deus viu, Deus ouviu, Deus entendeu os propósitos do coração do rei Davi. Mas tudo começa com a decisão: ficar no lugar aonde não era para ficar. Porque o texto, ele é claro, ele diz: quando os reis saem à guerra. Era tempo dos reis sair à guerra. Às vezes nós estamos querendo mudar o jeito, mudar a forma, mudar o como, sem perguntar se é o propósito de Deus, aquele jeito, aquela forma, como está sendo feito todo o trabalho. Porque aquele que está alicerçado na palavra do Senhor, aquele que está alinhado com o Senhor, ele anda na direção do Senhor. Ele faz o que Deus ordena que seja feito, ainda que desagrade a todos, ainda que desagrade a muitos. Ele faz aquilo que o Senhor determinou que é para ser feito. Muitas das vezes nós estamos querendo encaixar a vontade das pessoas, para que elas se sintam confortáveis, para que elas se sintam bem, para que elas se sintam amadas, e quando na realidade nós estamos causando prejuízo e problemas futuros. Porque quando nós saímos do propósito de Deus, nós saímos da obediência com o Senhor, nós estamos só. E o Senhor nos permite fazer. O Senhor, ele se cala, mas ele não fica cego com as decisões, com os acontecimentos e com os envolvimentos que nós temos por conta da decisão tomada sem a presença do Senhor. Nós temos que estar alinhados na palavra do Senhor, porque, como diz o próprio Senhor Jesus, aquilo que o homem semear, isso ceifará. A nossa semeadura, ela pode ser qualquer semente, ela pode ser de qualquer jeito, mas não se esqueça, ela vai nascer, ela vai crescer e vai ser ceifada e vai ser colhida, não pelos outros, mas por nós. Então nós temos que prestar atenção em qual semente eu estou lançando sobre a terra. Quais são as minhas palavras, porque eu posso dizer o que eu quiser, eu posso falar o que eu pensar, mas eu tenho que lembrar de Mateus 7, versículo 2, parte B, que diz que com a mesma medida com que eu medi, eu também serei medida. Então há uma lei de retorno. Tudo que eu faço vai ter um retorno, vai ter uma consequência. Se eu faço coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu sou misericordioso, eu receberei misericórdia. Mas se a minha intenção é maligna, se a minha vontade é física, humana, carnal, se o meu coração é quem está no controle, sem estar direcionado pelo Senhor, não se esqueça, a própria palavra diz, o nosso coração é enganoso. Por isso é que os nossos sentimentos não podem nos guiar. As nossas intenções, sem a presença do Espírito Santo, nem sempre são boas. E nós temos que estar o quê? Alinhados com o Senhor,
alinhados com o Santo Espírito, alinhados com a palavra do Senhor, com os princípios e propósitos de Deus, para fazer e servir a vontade do Senhor. Davi, nesse dia, ele semeou sobre a sua casa a condenação da espada, que dizimou não só a sua família, mas como o reino. Por quê? Por causa do desejo do seu coração. Que nós possamos pensar, refletir nesse texto e entender que as nossas decisões vão pesar hoje e amanhã. E, dependendo da intenção e do desejo e da vontade, na eternidade. Porque nós vamos colher o que semearmos, o que plantarmos. Nós vamos receber exatamente aquilo que nós damos. Que nós possamos ter sinceridade com Deus, intimidade com Deus, honestidade com Deus e buscar andar na direção de Deus. Por mais que as coisas estejam acontecendo, por mais que as vitórias estejam vindo, Davi estava vencendo e conquistando territórios. Era uma época onde Davi estava fazendo com que o reino de Israel crescesse. Mas Davi tomou uma decisão que teve várias consequências ruins sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre o seu povo. Que nós possamos meditar nesse texto e colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e só decidir o que fazer, como fazer, onde fazer, por que fazer, se for da vontade do Senhor, se trouxer paz, se tivermos consciência, certeza de que é um propósito de Deus para a nossa vida. Fácil? Nunca foi, não é, mas nós temos que nos esforçar, porque o reino dos céus é tomado por esforço e nossa vida não nos pertence mais. A partir do momento em que eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, ela não é minha. Não são os meus desejos que têm que ser realizados. Não são as minhas vontades que têm que ser conquistadas. Não são os meus sonhos que eu devo perseguir, mas os sonhos de Deus para a minha vida. Os sonhos de Deus para a minha casa. Os sonhos de Deus para a minha família. Que essa seja a nossa meta, fazer a vontade do Rei. Buscar a presença do Altíssimo, andar nos princípios da palavra do Senhor e estar prontos e preparados para servir ao Senhor. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele cometeu falhas, ele cometeu erros, ele cometeu pecados. Mas quando ele era arguido pelo Senhor, confrontado pelo Senhor, ele se posicionava diante de Deus. E ele se quebrantava, e ele buscava arrependimento, e ele buscava o perdão do Senhor. Que nós possamos reconhecer os nossos maus hábitos, os nossos maus caminhos, e reconhecer que nós necessitamos e precisamos do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa história. E nos posicionarmos, nos levantarmos do pó e das cinzas. Se você der continuidade ao texto, você vai ver que uma das consequências foi Batseba perder essa criança que foi gerada no pecado. Enquanto essa criança estava viva, Davi, com a esperança de que o Senhor pudesse retroceder da sua palavra, ele jejuma, ele chora, ele busca o Senhor. Os homens o tentam fazer sair, levantar do chão, mas ele continua. Enquanto a criança está viva, ele tem esperança por ela, ele busca por ela, ele ora por ela, ele clama por ela, ele se coloca nas cinzas, no pó por ela. Mas quando ele vê, percebe que a criança já é morta, ele limpa seus olhos, lava seu corpo, veste roupas limpas, senta para comer pão, se fortalece, e aí os seus conservos, olha para ele e fala com ele, mas nos explica isso aí. Ele falou, querido, enquanto ela estava viva, havia a esperança do Senhor curá-la e não permitir a sua morte. Mas morta a criança, eu vou até ela, mas ela não virá até mim. O assunto acabou. Não tem mais o que se fazer por ela. Agora eu vou fazer por aqueles que estão à minha volta. E nós temos que ter essa visão de Deus na nossa vida. Se o propósito, o projeto de Deus nos tirou aquilo que mais amávamos, vamos amar o propósito, os sonhos e os projetos que Deus tem de agora para frente em nossa vida. Porque o que passou não vai voltar.
O nosso foco, o nosso alvo é o reino dos céus, é Cristo Jesus. Nós temos que ter boas lembranças do que passou e saber que Deus é fiel, que o Senhor não falha, que o Senhor não erra e Ele sabe o que faz. E nos posicionar. Davi se posiciona como cabeça da sua casa. E ele vai até a mãe que perdeu o seu filho e a consola. E ali, Deus, na união, agora, de maneira correta, abençoada pelo Senhor, ela gera Salomão. Que nós possamos ter esse coração quebrantado, que sabe o momento de pedir perdão, que sabe o momento de se prostrar, mas que sabe receber o não de Deus com sabedoria, porque Deus é fiel. O Senhor não faz nada por um acaso e Ele tem todo o poder. O fôlego que está nas nossas narinas é permissão dele sobre a nossa vida. E Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Mas Ele vai fazer aquilo que glorifica o nome dele. Então que nós possamos ser obedientes à sua voz, compreender que o Senhor é poderoso, que o Senhor é santo e que o Senhor é fiel. E que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Que o Senhor possa, nesse dia de hoje, tocar no teu coração e abrir a tua mente para que você entenda que tudo foi feito pela vontade permissiva do Senhor. E Ele sabe o que é que está fazendo. Ele é fiel. E tudo tem um objetivo, uma motivação sincera e pura. Só confie no Senhor. Aguarde, espere. Porque Paulo disse, nós só conhecemos em parte. Nós só conhecemos como que por um espelho. Mas quando vier o Senhor da nossa vida, nós seremos como Ele. Aí nós saberemos por completo. Então, nesse tempo, nesse momento, o que está acontecendo, se Deus não revelou, aguarde no Senhor, confie no Senhor, espere no Senhor e permita que o Senhor continue trabalhando no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque Deus, querido, é poderoso para fazer na tua vida muito mais além do que você tem pedido. Amém? Fique na paz, fique na graça, receba o amor de Deus sobre o teu coração, sobre a tua família e creia que Deus é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Jesus te ama. Ele pode, quer e vai mudar a tua história. Confie nele. Busque a sua presença, que ele é fiel. Fique na graça, fique na paz.